Yo, Zaunitas! Olha, eu quero pedir perdão pra vocês, porque eu fiz merda. Fiz pra variar. Eu faço os meus vídeos de forma muito emocionada às vezes, sabe? Quando eu criei o Professor Dark, eu queria simplesmente dar minha opinião em relação a temas específicos, mas eu não queria que o meu canal fosse um canal de opinião. Tanto que quando o pessoal me chama de canal de opinião, geralmente eu até me sinto um pouco ofendido. Porque eu sinto que o canal de opinião em si hoje é um canal que pega alguma coisa que aconteceu e dá uma notícia de fofoca e coloca umas trilhas sonoras, umas imagens, os personagens de anime aparecendo, pá, pá, tela piscante, coisa. Meu canal não é sobre isso. Meu canal é sobre eu querer dar a minha opinião, minha posição em relação a temas específicos que estão acontecendo na internet no momento. E quando eu criei esse canal, eu tinha mais liberdade para falar as coisas que eu realmente penso. Não que eu não expresse as coisas que eu realmente penso, mas hoje em dia, se eu falar alguma porcaria, se eu peguei algum tema errado, alguma coisa assim, as pessoas caem matando em cima de mim, e esse foi justamente um desses casos, onde eu fiz um vídeo aqui sobre a capivara, e nesse vídeo, basicamente, eu detonava o Estado, blá blá blá, Estado, meu Deus do céu, o Brasil ajuda a gente a ser ANCAP, basicamente, né? Tá, não é para tanto, mas o governo do Brasil é complicadíssimo, né? Pelo amor de Deus, o governo do Brasil. Isso é uma pós-verdade pra mim, porque se vem uma notícia de que o governo fez alguma merda em algum lugar, eu vou acreditar, independente, porque é isso, cara, é isso que acontece na maior parte das vezes, né? Inclusive, eu acabei sendo taxado numa compra de um fone de ouvido que eu fiz. Eu comentei aí que eu não tinha tomado tantas taxações. Tá aí, ó, minha terceira taxação da história, sendo que a primeira foi errada, a segunda foi errada também, a terceira foi certa, baseado nas leis do Haddad. Paguei 60% em cima do valor do fone e ainda não recebi faz 2 meses, olha que maravilha, né? Sendo que ele já tá no Brasil há 1 mês e meio, né? Então demorou 2 semanas para chegar no Brasil. Mas não é sobre isso esse vídeo, é sobre o Agenor e a capivara. Eu peguei e vi que surgiram 3 grandes narrativas, linhas de narrativas que falam sobre o Agenor. A primeira é que ele seria um ribeirinho pobre que simplesmente está sofrendo ali para pagar as contas da vida dele, e aí simplesmente meteram o louco lá e roubaram a capivara dele e ainda meteram uma multa de 17 mil reais no maluco. Aí você pensa, essa foi a primeira história que chegou até a mim, eu pensei, coitado do cara, levaram a capivara dele e vão matar, provavelmente. Visto que no Brasil é engraçado, né? Você pode comer capivara, mas você não pode criar uma capivara. Eu sei que é errado, eu não vou dizer pra você pegar e sair, sei lá, domesticando onça e coisa do tipo, mas é meio interessante você pensar como tem pessoas que têm dinheiro no Brasil e domesticam leão e a porra toda, tem tigre em casa, macaco e foda-se, mas quando é um cara pobre ele se ferra, né? Então eu acabei caindo na narrativa de que ele era um cara pobre que acabou sendo açoitado pelo Estado, porque o Estado faz vista grossa pra esses caras que são ricos e tem esses mesmos bichos ou até piores, né? E outra coisa, né? O Estado caga também pra pessoas que estão matando a capivara também o tempo inteiro. Então tem muita coisa aí que eu poderia dizer de que tá errado nessa postura, embora que tá errado, mas é aquilo, estar na lei não significa que seja moral automaticamente. Essa é a primeira narrativa que eu acabei caindo. Quando eu vi a existência de uma segunda narrativa, aí eu falei, meu irmão, posso ter me enganado muito nessa história. E era essa narrativa podia ser de fake news, essa também. Eu não sei qual é a verdade, na verdade, tá? Eu vou passar um vídeo aqui de um fiscal do Ibama, onde a gente vai falar sobre o que aconteceu. Mas a segunda narrativa é que ele, na verdade, seria um cara, engenheiro de agronomia, que teria ido lá pro meio do mato pra fazer um monte de coisa, lucrar e falaram até umas merda bizarras, assim, sobre... Eu acho que eu nem vou falar pra não tomar processo, mas ameaçaram ele, falaram um monte de coisa bizarra que ele é um criminoso, e achei meio pesado essa parte também, tá? Não sei se eu acredito nisso, mas é absolutamente o contrário. De um lado é um pobretão que acabou sofrendo, do outro é um cara bilionário que foi virar ali no meio do mato, ganhar um dinheirinho fazendo uns vídeos pra internet e, sei lá, enfim. Bom, deu merda, né? E aí, beleza, quando eu vi essa história eu pensei, será que é isso mesmo? E aí rolou história de que a capivara tinha morrido, rolou história de que a capivara tinha voltado pra ele, rolou história de que a capivara tava num lugar insalubre. Meu Deus do céu, tantas histórias da capivara. O que aconteceu com a capivara filó, né? E aí eu vou contar o final da história também pra vocês, porque já chegou o final essa lore. E o terceiro, que na casa é esse que eu vou passar pra vocês, é que ele, na verdade, não teria sido notado por causa do TikTok que ele fez, mas porque ele já tinha feito outros crimes ambientais. E aí o Ibama pegou e multou ele porque ele já tava fazendo um monte de merda e ponto, esse é o final. Só que aí o cara soube lidar muito bem com isso na internet, independente do resultado ou do que ele fez. Por quê? Porque ele simplesmente meteu uma vaquinha e a vaquinha era 17k, girou 80k, porque muita gente se solidarizou, aquelas pessoas como eu que caíram na primeira narrativa, e ênfase, caíram na narrativa não quer dizer que seja real a 1, a 2 ou a 3, porque como eu disse, eu ainda não sei qual é a real. Pode ser que seja 1, pode ser que seja 3, bom, enfim, a gente vai ver o fiscal do Ibama. Então
Então, quando eu vi isso, eu deletei todos os vídeos e todos os comentários que eu tinha feito sobre isso, tá? Eu até fiz uma piada de mau gosto, que eu peço perdão, que eu falei que se o Ibama existisse há 60 mil anos atrás, imagine o que aconteceria se ele tivesse multado o primeiro homem que pegou e domesticou um lobo, né? Ainda acho que tem um pouco de humor nisso. Se você deu risada, salve aí, a gente vai pro inferno junto. Se não, peço perdão por você ter se sentido ofendido por isso. Agora vamos dar uma olhada no fiscal do Ibama. Meu nome é Roberto Cabral, sou analista ambiental do Ibama. Só queria comentar uma coisa pra vocês. O TikTok não, o Twitter tirou os verificados, né? E agora, isso, antigamente, quando eu via um órgão do governo com verificado falando uma coisa, eu sabia com certeza que eu podia confiar naquela informação. E dessa vez o Ibama fez um mega thread explicando o que tinha acontecido e eu não sabia se era real porque era... Tipo, não tinha verificado. Mas aparentemente porque foi o próprio Ibama que compartilhou isso. E nós precisamos esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que nós... A que ponto que nós chegamos? O influencer e a capivara. Se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata... Não era só 20 centavos, era capivara também. Se trata de outra capivara que teria morrido, de 2 preguiças, sendo que uma delas morreu, de 2 jiboias, de uma paca, de uma arara, 2... O maluco é tão proativo que ele matou a preguiça. papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja... Caralho, o maluco pegou até aranha. Que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil. Tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais, principalmente porque eles não têm origem legal. Além disso, nós temos o seguinte, se trata de um influencer e não de um ribeirinho, né? Ele não é um ribeirinho, ele é um fazendeiro, é um peão boiadeiro, não é uma pessoa hipossuficiente, é um influencer com milhares de seguidores, inclusive com assessoria de marketing e assessoria jurídica também. Não é uma pessoa que desconhecia leis. É um estudante, inclusive, de agronomia e que estuda em Manaus, onde está o Ibama. Então ele poderia ter, em algum momento, já procurado o Ibama e já entregue os animais. Vamos supor que ele tivesse encontrado a capivara, ele estivesse em situação realmente de perigo e necessitasse de auxílio, de socorro. Ele poderia ter entregue esses animais ao Ibama. Inclusive, hoje, quando estavam retirando a capivara lá do Ibama, chegou o corpo de bombeiro levando um outro animal, uma capivara, para que o Ibama cuidasse dela. Então, as pessoas realmente têm o Ibama como uma referência e levando os animais ali para serem cuidados. Bem, a decisão judicial prejudica e muito a reintrodução desse animal. O melhor destino para a capivara não é ficar em uma casa, mesmo que seja um flutuante. Lembrando que a área é desmatada e não existem capivaras ali naquele local. O melhor para ela é ser realmente livre, junto com outros da sua espécie. O CETAS é o início desse processo. Nós lutaremos para que o melhor destino dela seja cumprido. E o melhor destino dela é ser livre, mas realmente livre. Realmente na mata e com outros de sua espécie. E não sendo humanizada. Então esse foi o posicionamento oficial do Ibama em relação à capivara. Aparentemente o cara realmente não era só um maluco lá, que o pobretão vivia na casa flutuante, na verdade era um estudante de agronomia e tal, os influencers aproveitando ali umas oportunidades de visualização na internet e cuidando das capivaras. Mas essa capivara tá num lugar que não é o ambiente dela mesmo, né? Então, no final, acho que realmente o Ibama tá certo nessa situação, tá? Lembrando, né, que, tipo assim, é foda a internet, né? É difícil lidar com a internet, porque quando paga uma narrativa específica, aí já era, a galera abraça isso e já era. Então, tem muita gente que tá na primeira narrativa, tem muita gente que tá na segunda narrativa, muita gente que tá na terceira. Eu vou comprar a terceira dessa vez. Então, eu vou pensar que realmente o cara cometeu alguns crimes ambientais, fez algumas merdas ali. E, bom, enfim, paciência, né? Agora, sobre a capivara tá com ele ou não, aí eu não sei o que eu penso, mas ela voltou já com ele, tá? Fizeram uma liminar lá e deram pra ele o direito de tutor. Então agora ele pode ter a capivara, ele vai estar lá cuidando dela no lugarzinho que ele já tava antes, né, do rio. E vamos torcer o melhor pra essa capivara, o melhor pra vida dela, da Filó, né? Cara, mano, que viagem, mano. Essa foi muito bizarra. Plot twist na história da capivara, quem diria?